Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar você também que se encontra em casa, que a bênção do Senhor também esteja lhe direcionando em todas as coisas. Amém? Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 2, e vamos ler dos versículos 14 ao versículo de número 17. 2 aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo de número 17. Nos diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Vamos compartilhar um pouquinho dessa preciosa palavra. Meus irmãos, vocês sabem que quem escreveu as cartas aos Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, foi o apóstolo Paulo. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero falar um pouco, com brevidade, sobre a igreja de Corinto, para que nós possamos assim estar compreendendo um pouco a respeito daquilo que nós vamos compartilhar. Nos anos 50 a 51, depois de Cristo, na parte final da segunda viagem missionária de Paulo, ele esteve ali em Corinto, e ele ali evangelizou a muitos, né? Então, houve muitas pessoas convertidas ali naquela cidade, e o apóstolo Paulo passou na cidade de Corinto 1 ano e meio ali, trabalhando com aqueles irmãos. Vocês encontram o que eu estou falando para vocês no livro de Atos, capítulo 18, versículos 10 e 11. Depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo passara ali na cidade de Éfeso 3 anos. Ele ficou ali nos anos de 54 a 57, né, depois de Cristo. E da primavera do ano 57, Paulo escreve a sua primeira carta àqueles irmãos ali da cidade de Corinto. Houve um grande tumulto no qual Paulo quase que perdeu a sua vida. Então, ele deixou a cidade de Éfeso e foi para Macedônia, foi visitar algumas igrejas que ele já tinha ali constituído, né? Ele foi a Filipos, Tessalônica, e no meio de muita ansiedade e sofrimento, Paulo queria notícias ali da igreja de Corinto, né? Já no ano 57, ele passou lá no ano 51, passou muito tempo para retornar, mas ele tinha muita ansiedade, ele queria saber como era que estava a cidade de Corinto. Então, pela graça de Deus, ele teve um encontro com Tito, porque Tito estava em Corinto. Então, Tito vem, encontra-se com Paulo, e Paulo pergunta: e aí, Tito, como é que está a cidade, a nossa igreja lá em Corinto? Então Tito conversou com Paulo, disse: Paulo, a carta que você escreveu foi uma bênção, né? Houve um movimento na igreja ali, a carta foi muito bem recebida e houve um grande efeito ali na cidade. Mas Tito falou para Paulo que havia líderes na igreja que quiseram negar que Paulo fosse um genuíno apóstolo de Cristo. Na verdade, Paulo enfrentou muitas tempestades por conta disso. Não é? Que ele tinha que provar, na verdade, que ele era um verdadeiro apóstolo do Senhor. Ele teve muita dificuldade para ser aceito pelo colegiado ali.
Foi então, depois dessa notícia, que Paulo resolveu escrever a carta segundo aos Coríntios. E a finalidade dessa carta foi, Paulo queria ali defender o seu apostolado. Ele falou nessa carta sobre a glória do seu ministério e sobre o seu longo martírio de sua vida. Foi o que ele escreveu, e ele enviou essa carta pelas mãos de Tito, para que fosse entregue ali aos irmãos na cidade de Corinto. Então, a segunda carta aos Coríntios, ele inicia, ele sauda aqueles irmãos ali. Paulo fala de ações de graças, pelo conforto de Deus no seu sofrimento. Paulo passou por muitos sofrimentos, por muitas perseguições, mas ele compartilha com aqueles irmãos o quanto foi importante ele receber esse refrigério da parte de Deus. Em momentos difíceis da sua vida, ele sentiu a presença de Deus cuidando da sua vida ali. Ele falou também, nessa carta, ele se justifica aos irmãos ali pela demora dele retornar à cidade de Corinto, por conta das suas muitas atividades durante as suas viagens, tá certo? Então, só para a gente começar assim, para vocês terem uma ideia, a causa da segunda carta. Então, nós vamos lidar agora com esse texto tão precioso que nós acabamos de ler. Então, Paulo aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele inicia dizendo assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está usando uma linguagem muito conhecida ali. Talvez nós não temos esse conhecimento muito sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho para vocês o que significa o triunfo romano. Porque compreendendo um pouco sobre o triunfo romano, ele vai nos dar uma luz aqui para que possamos compreender um pouco dessa preciosa palavra que nós vamos compartilhar. O triunfo romano era uma procissão formal, não é? Era uma celebração, na verdade, concedida pelo Senado ali, pelo Senado romano. De que forma? Quando um general ia para uma batalha, ele vencia aquela batalha ali, ele derrotava os seus inimigos, isso se fosse em terra estrangeira, então ele retornava. Mas para que fosse conferido, essa procissão formal, tinha mais um detalhe importante. Era preciso que esse general, ele matasse, no mínimo, 5.000 inimigos, e se apropriasse das terras em nome do imperador. Se ele comprovasse isso, no retorno ali, então havia essa grande festa. Como era que acontecia isso? A cidade ali, todos nas avenidas principais. Então, a festa acontecia da seguinte forma: músicos iam na frente, ali, tocando hinos de vitória. Era uma coisa linda, hinos de vitória. Atrás desses músicos, vinham carros abertos, carregados de espólios conquistados, para expor ali a vitória do general. Na sequência, vinham os reis, os príncipes e os soldados. E também os generais capturados nas batalhas, conduzidos em grilhões e em plena humilhação pela derrota. Na sequência, aí vinham ali, seria uma coisa linda, porque na sequência vinha o general, no seu carro, decorado com marfim e ouro, adornado com louros e puxado por 4 cavalos brancos. Imagine que coisa linda, 4 cavalos brancos, ou até tigres, ia puxando ali esse carro.
povo estava extasiado, eles atiravam flores diante do vitorioso, eram queimados ali incensos nos altares do templo, perfumando o caminho no decorrer do cortejo. E um detalhe muito interessante, os filhos do general vinham ali naquela carruagem, juntamente com seu pai, compartilhando dessa grande vitória. Ou poderia, a depender, vir um carro atrás, trazendo também, acontecia isso, trazendo os filhos e a família, e eles participavam ali daquele cortejo. Essa fragrância que era jogado ali, ela significava uma coisa muito interessante. Significava honra, glória, riqueza, ou seja, o cheiro de vida, não é? Quanto aos cativos, aqueles que estavam aprisionados, eles eram executados no fim da procissão. E ao expirar essa mesma fragrância, significava desonra, tristeza e morte. O apóstolo Paulo usa essa metáfora para exortar os cristãos que temos uma vitória conquistada. Não por ele simplesmente, mas nós fomos conquistados pelo nosso grande general. Paulo conhecia muito bem, por isso que ele atribuía que a vitória de Cristo era a sua vitória. Ele era o grande general, não é? Ele venceu a morte. Foi ele que quebrou as cadeias e nos libertou. Foi Jesus que nos arrancou da morte para a vida, assim como aquele general fez ali com aquelas pessoas. Isso era muito forte no coração de Paulo, porque Paulo não atribuía nada aos seus pecados. Quantas pessoas hoje vivem aprisionadas, preocupadas com pecados? O inimigo trabalha muito isso na cabeça. Você não é salvo, você cometeu tal pecado. E louvado seja Deus, porque isso era muito forte em Paulo. Paulo tinha consciência de que Jesus venceu a morte e o conquistou na cruz do Calvário. Ele tinha convicção também que ele era um espólio, mas que o Senhor foi lá e resgatou e trouxe isso para a vida. Meus irmãos, eu creio que se Paulo não tivesse isso muito forte no seu coração, ele não tinha condições de andar. Porque eu imagino aquele homem no meio de tanta guerra, de tantas lutas. O inimigo na sua mente: você não tem direito não. Você permitiu a morte de Estevão. Você fez isso. Você matou muitos cristãos. Vocês não têm noção o quanto o inimigo atormenta os crentes. Por isso que sabiamente, no livro de Efésios 6:10, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. E quando ele fala sobre colocar o capacete, é porque nós precisamos de ter os nossos pensamentos protegidos. E o nosso coração precisa estar completamente cheio de Deus. Para que o que saia do nosso coração, com muita convicção, seja aquilo que o Senhor diz. A palavra do crente precisa ser sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do maligno. Tem uma coisa que tem atormentado muitas pessoas, é a questão da dúvida, é a questão da convicção da salvação. Porque muita gente pensa que para ser salvo depende dos seus méritos, depende da sua força, mas nós precisamos ter a convicção que o nosso general, ele veio para uma terra estrangeira. Ele não eliminou, não foi só 5.000. Ele veio para cá para nos resgatar. Pelo contrário, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas aconteceu o contrário. Ele nos deu vida e deu vida em abundância. E o apóstolo Paulo tinha muita consciência com relação a isso. Isso que falta nas nossas vidas. Muitas vezes andamos cambaleando com dúvidas a respeito da nossa salvação, pensando que você pode fazer alguma coisa e você não pode fazer nada. Só precisamos depositar a nossa fé completamente no nosso grande general e correr ao seu lado, na sua carruagem, porque ele venceu a morte, porque estamos impossibilitados de vencer. Quando eu estou orando a Deus, eu digo: Senhor, eu sou um espólio, mas o Senhor me resgatou. E quando o inimigo se levantar para acusar você, você diz que você era um espólio,
mas o Senhor lhe deu vida, e você pode resistir às forças do mal. Então, meus queridos e amados irmãos, podemos agora falar um pouco sobre o tema que nós vamos compartilhar com os irmãos essa noite. Nós queremos falar sobre o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo disse nesse texto que nós somos o bom perfume de Cristo. O que significa ser o bom perfume de Cristo? Significa que em Cristo também nós recebemos glória, não é? Recebemos riqueza. E Jesus, ele veio com essa missão de nos resgatar e nos resgatou com excelência. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, ele fala da missão de Jesus. Irmãos, isso nos traz tanto conforto, tanta segurança, que vocês não têm ideia. O que é que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15? Diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, e despojando os principados e potestades, ou seja, Satanás e os seus capangas, foram derrotados na cruz por Cristo, nosso general. Ele expiou por todo o pecado. O pecado dava a Satanás o direito legal para manter o homem no cativeiro. Com todo o pecado expiado, ele não tem mais nenhum direito legal para nos deter e para nos segurar. Porque Jesus, ali, ele venceu a morte. E ainda diz que Cristo os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui que assim como aquele general veio para uma terra estranha, venceu os inimigos, e ele retorna para Roma, né, com a sua vitória, Jesus também fez a mesma coisa conosco. Então ele veio para nos libertar, e ele expôs o inimigo na cruz, com a morte da cruz, com o brado da cruz, ele expôs os nossos inimigos. Então nós somos livres, e muitas vezes nós não percebemos que somos livres. Andamos ainda achando, na dúvida. O inimigo aproveita da falta de segurança e ele começa a colocar dúvida na sua cabeça. Aquele pecado que você cometeu não foi perdoado. Não alimente palavras de Satanás. Guarde a palavra de Deus no seu coração. O inimigo se levanta para acusar você, mas você também precisa se levantar para dizer: eu não sou mais espólio seu. O Senhor me comprou e eu sou dele. Você não tem mais domínio sobre a minha vida. Você precisa se levantar para dizer isso para o inimigo. Porque ele quer amordaçar você. Ele quer enfraquecer você. Ele se levanta. Ele se levantou, não é, diante de Jesus. E Jesus usou a palavra. E a Bíblia diz que se você resistir, ele bate em retirada. Então você precisa se levantar nas suas lutas e dizer para o inimigo, com as suas convicções, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, que você não é mais aprisionado a Ele, porque você é livre no Senhor Jesus. Ninguém pode segurar, ninguém pode lhe algemar. Meus irmãos, a quantidade de pessoas que eu tenho visto por aí algemadas, psicologicamente falando, elas não conseguem andar. É uma depressão total. Quer dizer, não, eu não sei, aquele pecado, eu não sei se está perdoado. As pessoas têm dificuldade de conversar com Deus, porque se sentem indignas por conta de pecados que já foram confessados. O inimigo se aproveita disso para aprisionar você. E você precisa acreditar em Deus, e não naquilo que o inimigo diz. Por isso que o apóstolo Paulo diz, que aquilo que for bom, aquilo que for agradável, gente, encha os seus pensamentos da palavra de Deus, ela traz vida para a sua vida. O perfume aqui que ele está falando é a vida que foi ofertada. A vida já foi ofertada para você. Você não está mais vivendo o velho homem. Viva essa vida que o Senhor já presenteou. Ele já retornou para Deus. Salmo 24, o Senhor entra ali e Jesus ainda faz uma oração
a Deus, a oração sacerdotal, no livro de João, capítulo 17. Ele intercede para que o Senhor cuide daqueles por quem Ele morreu. Nós temos um cuidado da parte de Deus, nós temos um zelo da parte de Deus, mas parece que nós nos esquecemos disso. Parece que é mais fácil pensar naquilo que o inimigo lança como ideia, como pensamento. E muitos crentes vivem cabisbaixos, desanimados, sem saber o que fazer, se enchendo de tantas coisas. Mas precisamos confiar em Deus. E Paulo tem essa convicção. Paulo diz aqui, falando a respeito da cruz, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, é o poder resgatador do Senhor. Então, se você é de Deus, quando você for cantar aquele hino, quero estar ao pé da cruz. Que música, que hino maravilhoso, não é? Quero estar ao pé da cruz. O Senhor lhe resgatou lá. Você nasceu ali. Tudo começou ali. Jesus bradou e disse, está tudo consumado, Pai. A missão foi cumprida. Por que a gente não acredita nisso, meus irmãos? Nós somos livres. E é hora de glorificar. É hora de festejar a Deus. Então, exalar o bom perfume de Cristo para a igreja significa essa libertação que veio da parte de Deus. E um detalhe interessante: se entrar alguém aqui muito perfumado, é difícil porque aqui tem muita gente. Vamos supor que você esteja num grupo pequeno e chega alguém com um perfume diferente. Não tem como você não perceber que tem um cheiro diferente, tem um perfume diferente. Meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele não se esconde de ninguém. Até calado, ele exala a vida de Cristo. São Francisco de Assis, um cristão, irmão nosso, querido irmão, há relatos que ele saía da casa dele, ele dizia, eu vou evangelizar. E ele não falava com ninguém, ele dava uma volta na comunidade dele, retornava e dizia, já evangelizei, sem palavras. Mas as pessoas que olhavam para ele diziam, aquele homem tem alguma coisa diferente nele. E as pessoas procuravam saber o que era que tinha na vida dele. E ela se entregava ao Senhor. Porque o verdadeiro cristão, ele exala o bom perfume de Cristo. Na sua empresa, as pessoas sabem que você é crente. Você chega ali, sentou para trabalhar, bateu o olho, é diferente. A conversa é diferente. O verdadeiro cristão não tem prazer de ouvir aquilo que não engrandece o nome do Senhor. E as pessoas notam isso. Da boca deles sai alimento e remédio. O cristão é diferente. Se você chega em algum lugar e as pessoas não sabem que você é um cristão, tem alguma coisa errada com você. Porque o bom cristão não tem como. Ele exala o bom perfume de Cristo. E ele tem o prazer de fazer isso. Ele tem uma alegria. Ele não perde tempo com outras coisas. Ele se alegra, a alegria transborda na vida dele. Ele não precisa de entretenimento. Ele não precisa de estar aqui ou ali, ou buscando alguma coisa para se alegrar. Porque é algo inexplicável. O amor de Deus entra no coração dele de tal forma, meus irmãos, que vocês não têm ideia. Paulo exalava o bom perfume de Cristo. Por onde ele passava, sabiam que era um cristão. O apóstolo Pedro tentou se esconder. Não é um deles, aquele é um deles. O verdadeiro cristão, ele não se esconde. Porque ele tem perfume, ele é sal e ele é luz. Meus irmãos, vocês não sabem o quanto é bom servir a Deus. Eu não tenho... Às vezes eu fico pensando, o que eu seria se eu não tivesse Deus? Aí eu não tenho um chão, não tenho mais nada. O quanto é bom ser cristão. Não é questão de ouvir, não. É questão de experimentar Deus na vida. É você sentir o Senhor na sua vida. É você sentir Deus falando com você. Deus lhe conduzindo. Deus te iluminando.
Deus te fortalecendo. As coisas estão difíceis, mas você sente algo especial na sua vida que te levanta, que te alegra. Eu já disse para os irmãos que tem um texto na Bíblia que Jesus diz: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz que Deus coloca no nosso coração é algo sobrenatural de Deus, que só os cristãos genuínos têm. Os problemas da vida não lhe derrubam. Você anda fortalecido no Senhor. A tristeza não pode passar por sua casa, por sua vida em pouco tempo. Mas ela não resiste, ela bate em retirada. Porque existe algo na sua vida que foi colocado por Deus, para você permanecer firme. Então, quem recebe desse bom perfume de Cristo, vive de maneira diferente. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama a sã doutrina do Senhor. Ele tem sede de Deus. Ele ama a justiça. E é uma pessoa transparente. Ama a verdade. Ele não suporta a mentira. O verdadeiro cristão, ele não suporta a mentira. Nem sofisma. Um pequeno sofisma que passa pela vida dele, ele se sente incomodado. Porque o Espírito Santo nos leva a sentir que isso não vem da parte do Senhor. Mentira não vem de Deus. Tem crente que mente. Mas o crente que mente, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não acredito, ele não foi convertido ainda. Porque a mentira, não é filha do diabo. A Bíblia diz isso. E quem chama a filha, o pai vem junto. O pai sempre acompanha a filha. Quando você mente, você escancara uma porta para que os principados e potestades venham atuar na sua vida. E nós precisamos, irmãos, agradecer muito a Deus. E ter a consciência de que nós estamos aprisionados, presos, algemados. Mas o Senhor nos libertou. Por isso que eu disse para vocês que quando eu estou orando a Deus, eu agradeço muito. Porque eu digo: Deus, eu estava algemado por Satanás. Mas o Senhor foi lá e me resgatou de lá. E o Senhor me deu vida. E eu tenho muita gratidão no meu coração por isso. Porque Ele me deu vida. Porque Ele me conduz em segurança. E porque Ele cuida de mim. Ele diz que além de cuidar de mim, Ele cuida da minha família. Que nós dizemos é aliança com Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Mas, meus irmãos, quem tem o bom perfume de Cristo, também é gerado no coração deles, com muita propriedade, é um compromisso com Deus. Compromisso para difundir o Evangelho. Não é? O verdadeiro cristão, ele tem a consciência desse resgate. E nasce no coração dele, brota no coração dele, um compromisso com Deus. E que você não sabe explicar muito sobre isso. Mas você passa a amar as pessoas. Você passa a ser boca de Deus. Por que Paulo viajava tanto? Por que ele amava tanta gente? Por que ele corria tanto de um lado para o outro para propagar a palavra de Deus? Porque o bom perfume de Cristo exalava da sua vida e ele tinha um compromisso com Deus. E quando o Senhor nos abraça, o cheiro dele fica com a gente. Todo filho de Deus tem um bom perfume de Cristo. E com esse bom perfume, você é movido a evangelizar. Você passa a ter um compromisso para viver aonde o Senhor quer que você viva. Você quer falar do amor de Deus. Você quer orar. Você não tem pressa de ser da oração. Irmão, se ajoelhar para conversar com Deus, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. Estudar a Bíblia deixa de ser uma obrigação, passa a ser um prazer. Pense na alegria de você abrir a palavra de Deus e você começa a meditar, você começa ali, o Espírito Santo te ilumina, te fortalece. Isso é bênção de Deus. E o melhor de tudo é você poder chamar o Senhor de amigo. Eu já tive momentos de aflições. E eu não tive ninguém comigo. Mas eu louvo a Deus.
porque eu pude chamar o Senhor de amigo. E eu tenho certeza que foi a bênção do Senhor. O Senhor esteve presente em muitos momentos da minha vida, muitos momentos impossíveis. E eu agradeço muito a Deus. Eu disse uma certa feita que já testei tem muito tempo. No dia 1º de janeiro de 2012, era aniversário de Daniel. Eu estava em casa, passei muito mal. E o pensamento que vinha na mente é que ali seria o meu último dia. E eu corria de um lado para o outro, abria as janelas da casa, tentando respirar sem conseguir, Iraci correndo atrás de mim, o que é isso, o que é isso, o que é isso. E eu sentindo uma dor muito forte na nuca, e eu agoniado, sentindo uma dor muito forte no peito. Aí Iraci disse, meu filho, o que é? Pare. Eu corri e fui no quarto. Aí estava Daniel e Davi, os meus filhos, eles estavam dormindo. E eu só disse assim, Senhor, eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero acompanhar o crescimento deles, Senhor. E fui para a garagem, Iraci atrás de mim, meu filho, o que é isso? Eu digo, não sei, estou me sentindo mal. Mas que no momento que eu estava muito agoniado, e eu só apelei para os céus. E eu disse, Senhor, me abrace. Senhor, me abrace. Senhor, me abrace. Senhor, me abrace. Eu quero um abraço do Senhor. Naquele momento eu estava na garagem. Eu senti um cheiro de perfume que eu nunca senti na minha vida. Mas eu senti, eu não tenho como explicar. Como se eu estivesse sendo assim abraçado, me apertando, eu senti o aperto. E aquele cheiro diferente. E meu coração foi se acalmando. Eu olhei para ele assim, você está sentindo? Você está sentindo? Sentindo o quê? Você não está sentindo isso? Assim, o que sentindo? Eu não acredito que você não esteja sentindo. Esse cheiro de perfume. Me acalmei. A Iraci ligou para Levi. Levi passou em casa. E eu fui para a urgência. Mas, meus irmãos, nos nossos momentos difíceis, nós temos um bom amigo para cuidar da gente. Nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos atende. Ele cuida de nós. Eu tenho um pensamento comigo. Eu não posso falar isso diretamente, mas isso é uma coisa pessoal que está no meu coração. Eu creio, isso é algo pessoal, que no momento de enfrentarmos a morte, que é o nosso último inimigo, isso está muito latente no meu coração. Meus irmãos, eu creio que nós, os eleitos do Senhor, não enfrentarão essa terrível sozinha. E eu lembro muito de Policarpo. Policarpo entrou de cabeça erguida na fornalha, porque ele amava o Senhor e ele obedecia a Deus. Ele disse, não precisa colocar nada. É para entrar no fogo, eu entro no fogo, não tenho medo do fogo, eu não tenho medo das suas feras. E cristãos da época, muita gente testemunhou ali, encontramos alguns relatos, que tinha muitos cristãos naquele momento, e naquela arena exalava um cheiro muito gostoso, de um perfume, que não era perfume natural. E os cristãos diziam, o Senhor está aqui. E Policarpo entrou caminhando na fornalha, ficou no meio do fogo em pé. E o fogo não queimou Policarpo, mas um soldado romano atirou uma lança. Quando aquela lança cravou nas costas de Policarpo, foi que ele caiu ali na fornalha. Mas eu creio que naquele momento o Senhor disse, Policarpo, eu estou abraçadinho com você. Você não vai sentir nada, eu estou com você. Isso é coisa minha. Salmos 116, versículo 15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então eu creio que o Senhor vem buscar o seu povo. O povo por quem Ele morreu, prestação de conta. Que nós somos espólio, não de morte, mas de vida. Porque Ele nos resgatou na cruz do Calvário. E nós habitaremos com Ele para todo sempre. Só isso é motivo de adoração ao Senhor. É motivo de não permitir pensamentos estranhos permear a nossa cabeça. Vamos pensar aquilo que Deus disse, pense.
aquilo que for bom, aquilo que for agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas o que nós encontramos é muita gente cheias de pensamentos ruins. Irmãos, a gente senta para compartilhar pensamentos ruins ocupando a mente. Esses pensamentos ruins vêm para neutralizar a fé e petrificar o coração. Então, se isso não serve, delete, porque não serve para você. Por quê? Porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. Ele é o nosso general. Ele que veio para nos libertar. É nele que nós devemos confiar. E o verdadeiro cristão, meus irmãos, um detalhe interessante. Aqueles que exalam bom perfume de Cristo, ele tem um compromisso com a sã doutrina. Aqui no texto nós encontramos dizendo, Paulo está dizendo no versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem um compromisso com a sã doutrina. Deixa eu voltar só um pouquinho, que me fugiu da mente, e eu preciso só trazer algo muito importante para vocês. Daqui a pouco eu dou sequência aqui. A respeito do bom perfume de Cristo, aqui, quando Paulo disse que para uns é cheiro de vida, mas para outros é aroma de morte. Meus irmãos, tem pessoas que se você vai falar da palavra de Deus, ela se sente mal. Ela não quer ouvir. Um ambiente de igreja não é bom para ela. Os ímpios, aqueles que não entregaram sua vida ao Senhor, eles não se comprazem com a palavra de Deus. Ele não tem prazer na palavra de Deus. E se você verdadeiramente é de Deus, você não tem uma vida mista. Você se compraz na palavra de Deus, mas você também ama um pouquinho as coisas do mundo. É porque você ainda não teve um encontro com o Senhor. Porque o verdadeiro cristão, ele tem prazer, o cheiro de vida é para aqueles que conquistaram a vida através de Jesus. O general que vinha atrás, capturado, no final da procissão, eles eram mortos. Eles eram assassinados. Então aquele cheiro para eles não era um cheiro muito bom. Da mesma forma que o verdadeiro cristão não se compraz com as coisas do mundo, incomoda ele, as coisas de Deus incomodam aqueles que não têm Deus. A menos que o Senhor transforme o coração e que ele nasça de novo. A partir desse momento, ele ama as coisas do Senhor. Tem pessoas que você está evangelizando, ela fica agoniada, ela fica inquieta. Ela não quer ouvir. É porque no coração dela tem outro reinado. As pessoas se sentem mal com a palavra de Deus. E o cristão precisa discernir com quem ele está lidando. Não faz bem. Você precisa discernir isso. A gente vai evangelizar, você percebe que a pessoa não está dando ouvidos, que ela quer sair. Não force. Ore. Porque o cheiro de vida é para a vida. Por isso que a palavra de Deus, para os que são salvos, é o poder de Deus. Mas para os que se perdem, é loucura. Então, tenham cuidado com isso. Analise o seu coração. Você ama a palavra de Deus? Ou a sua vida compartilhada? Você gosta mais de estar ali, acolá, ou você acha que não tem nada a ver? Se você acha que não tem nada a ver, você está precisando conhecer a Deus. E que Deus toque no seu coração para que você seja salvo. E você tenha prazer nas coisas de Deus. Porque quando o Espírito de Deus está no coração, ele leva você a ter prazer com as coisas dele. Aquilo que entristece o coração de Deus passa a entristecer você. Você ama a justiça. Você ama cuidar das coisas de Deus. Isso não é algo natural, é algo sobrenatural que o Espírito Santo traz para o nosso coração. Então que nós possamos ter esse entendimento de que quem tem o bom perfume de Cristo,
Ele ama a justiça. Ele tem um prazer em servir e não simplesmente ser servido, porque é o Espírito Santo que nos dirige. Essa é a finalidade da igreja, ser proclamadora do Evangelho de Deus. E nós precisamos amar muita gente que tem por aí, porque muitas vezes ainda estão aprisionadas. E a nossa missão é proclamar a palavra de Deus com excelência. E o Senhor gera em nós sede para nos prepararmos para ir buscar as almas perdidas, porque elas são do Senhor. Quem tem um perfume de Cristo, meus irmãos, voltando aqui agora, tem um compromisso com a sã doutrina. Uma das coisas que nós, pastores, eu tenho sofrido muito com isso, e eu tenho orado a Deus para me dar direção. Eu nunca vi tanta ovelha querendo se alimentar de coisas que não tem nada a ver. Parece que o lobo tem uma facilidade de chamar, tem uma capacidade de atrair pessoas. Daqui a pouco, viu isso aonde? No YouTube. Vou pegar esse tempo, vou colocar no YouTube. Você vai lá e você ouve uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você se enche daquilo ali. O apóstolo Paulo se levantava com muita ousadia, ele lutava. Aquilo que vinha confrontar a palavra de Deus, ele se levantava com ousadia para defender a sã doutrina, o evangelho do Senhor. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. As seitas, elas estão lá na frente. O inimigo parece que leva esse povo de seita para se preparar, e muitas vezes, se encontrar o de nós, é capaz de botar no bolso. O quê? É novidade. Por quê? Porque você não está se alimentando da palavra de Deus. Se contenta com o leite materno. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Conheça os seus direitos. Então nós necessitamos disso. Não sejam enganados pelo inimigo. Não ouça aquilo que ele fala a seu respeito, mas ouça aquilo que Deus fala a seu respeito, e você terá vida com certeza. O pastor Emanuel conheceu, na 13 de maio, tinha um rapaz lá, Fernandinho. Fernandinho era representante de material de construção. Durante toda a semana eu encontrava Fernandinho entregando com aquela pasta dele, com um pedacinho de tijolo, azulejo, para mostrar nas casas. Olha, eu tenho isso aqui, mas pense numa pasta pesada. Era Fernandinho, porque ele era bem pequenininho. Quando ele pegava aquela pasta, ele saía carregando aquela pasta com muita dificuldade. Você, Alfeuzinho, conheceu, Fernandinho. Quando era no domingo, na 13 de maio, Fernandinho chegava sem pasta. Ei, Fernandinho, tá bem? Rapaz, tô. Ô, Fernandinho, você tá torto. Não tô não, rapaz. Torto o quê? Rapaz, você tá torto. Não tô não, rapaz, entendendo que eu tô direito, não. O costume da pasta, da semana. Vai dizer que tá, não tô torto. Oxe, tá aqui, olha. Tô caminhando direito. Você entende que eu tô caminhando direito, não? Tá não, rapaz, você tá torto. Meus irmãos, muitas vezes o inimigo faz a mesma coisa. Ele engana você de tantas as formas. E você acredita naquilo que o inimigo diz. Você tem que acreditar naquilo que o Senhor diz para você. Se o Senhor diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Creia nessa palavra. Não acredite naquilo que o inimigo fala. Meus irmãos, eu já passei por muitos problemas na minha vida. Complexos, já tive muitos. Aí eu orava a Deus. Senhor, me ajude, me livre disso. Isso não é coisa boa. Eu fui a pessoa mais tímida da face da terra. E não é fácil. Você tem vontade de falar e não consegue falar. Quando eu vinha para a igreja, eu ficava esperando o povo sentar. Porque quando tinha alguém assim fortinho como o João Nilton, eu ficava atrás. Porque quando o pastor dizia, vamos orar com o irmão, eu aqui ficava só na defesa, porque eu não queria orar. Eu queria orar, mas eu tinha muita vergonha. Eu era aprisionado. Até que o dia eu ouvi uma palavra do Salmo 139. Aquilo arrancou esse aprisionamento da minha vida. Dizendo que foi o Senhor que me bordou no ventre de minha mãe e me trouxe a lume para a glória dele. Se for o Senhor que fez, está tudo certo. E eu comecei a acreditar naquilo que a Bíblia fala e não naquilo que o meu pensamento traz. A partir desse momento, eu comecei a andar, eu posso, porque o Senhor disse que eu posso. Eu não vou acreditar nos pensamentos que me abatem,
mas eu vou acreditar na palavra de Deus que disse que eu posso. Eu vou acreditar na palavra de Deus que diz que eu não faço nada, mas que Ele, através de mim, Ele pode fazer. É o que Paulo está dizendo, que o Senhor nos conduz em triunfo, Ele que manifesta o seu poder. Então, quando o apóstolo Paulo falava, ele dizia, não sei o que estou falando, é Deus que está falando através de mim. Isso não trazia glória para ele. Então, o verdadeiro cristão, Deus fala através dele, Deus vive através dele, Deus manifesta o seu poder através dele. Não pense que é você, porque você não tem nada para oferecer a Deus, mas Deus te usa para a glória dele. Por isso que você não pode se envaidecer. Glorifique a Deus, porque foi a morte dele que trouxe vida para você. Você não encontra a vida com seu esforço, com a sua luta, mas com o poder de Deus. Ninguém pode conseguir isso para você. Mas Deus em Cristo nos resgatou. Então isso é motivo de muita gratidão, é motivo de louvor, é motivo de adoração, é motivo de glorificar a Deus, é motivo de correr atrás da carruagem glorificando o Senhor, porque nós teremos essa grande festa nos céus. Então saia desses pensamentos que tem lhe sufocado, que tem lhe maltratado. Saia desse pensamento que diz que você não pode. Eu não consigo perdoar. O inimigo diz, você não vai perdoar porque ele quer lhe aprisionar. Mas diga para Satanás, eu já fui livre, eu fui espólio, mas agora eu não sou. E eu sou livre em Cristo Jesus e eu libero o perdão porque o Senhor me capacita. Eu fico de pé, porque é o Senhor que me justifica, o poder é dele, não é meu. Você não poderia nem estar aqui assentado, mas é o poder de Deus que trouxe você. Então é hora de adorar a Deus. Quando estiver louvando a Deus, louve com toda a sua força. Pode ser o seu último dia, mas foi o Senhor que deu vida. Adore o Senhor da vida. Glorifique o nome dele. Engrandeça o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos ficar quietos, não. Porque o bom perfume de Cristo não fica quieto. O bom perfume de Cristo incomoda as trevas, mas atrai aqueles que são da luz. O bom perfume de Cristo incomoda as trevas, mas atrai aqueles que são da luz. Essa é a nossa missão. Quem pode usar as armas poderosas é só a igreja. Ela é a única agência de Deus que está nesse mundo para pregar as boas novas de salvação, nesse mundo escuro. E é você. Então não permita que o inimigo diga que você não pode, como me disse muitas vezes. E eu não acreditava, achava que eu não podia. Deus disse, você pode. Uma certa feita, eu ministrei num lugar e eu fiquei chateado, porque eu escrevi o que eu ia pregar e eu não falei nada daquilo. Eu disse, puxa, eu não falei nada, o inimigo atirando. Eu não falei nada que eu queria falar, meu Deus. Uma das transmissões, na época da pandemia, eu disse, poxa, eu preparei tudo isso aqui para falar, eu não falei o que ia falar, ia colocar esse ponto, entrou aí, que bagunça, eu não vou nem assistir esse negócio. Foi lá na LM, lá na Multiserve. Quando eu saí da Multiserve, uma moça me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, eu sou aqui de São Paulo, no domingo, aquela palavra tocou no meu coração, e por conta disso eu estou voltando para a igreja. Deus abençoe o Senhor e abençoe a sua casa. E Deus disse, você não é nada, você não faz nada, mas através de você eu posso fazer. Um abraço, Deus pode me usar para abraçar alguém, para dar uma palavra para alguém, e eu tenho convicção que não sou eu, mas é o Senhor que faz isso. E o Senhor me sarou, eu pedi perdão a Deus, Senhor me perdoe, porque aquela bagunça toda que eu fiz ali, mas o Senhor tocou em alguém, porque o Senhor quis tocar. O nosso papel é pregar, é falar de Deus, mas converter, tocar no coração e transformar, não é o nosso papel, é o Espírito Santo que faz. Mas Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Amemos o Senhor, proclamemos a sã doutrina, e nós precisamos, acima de qualquer coisa, meus irmãos, exalar o bom perfume de Cristo. E constantemente, concluindo aqui, eu sempre me lembro daquela carruagem. Foi o general, foi Jesus que veio para me resgatar a mim e resgatar você. Você não se resgata de nada, mas Jesus veio comprar você. Ele tomou das mãos do inferno, ele nos resgatou, nos transportou para o reino das trevas, para o reino do seu amor. Então esse é motivo de engrandecer o nome do Senhor. Glorifique a Deus em nome de Jesus. Não fique aprisionado nas suas ideias e nos seus pensamentos. Adore aquele que te libertou, aquele que te aguarda.
E no grande dia, com certeza, nós estaremos juntos, nos reencontrando com tantos que já se foram, mas estaremos para todo sempre louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que o Senhor guarde a sua vida, glorifique a Deus, louve a Deus com alegria, né? Porque nós estamos aqui exclusivamente para isso, para glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida. Como disse o apóstolo Paulo, a vida é um presente do Senhor. Nós somos, ó Deus, beneficiários de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Nós nascemos da cruz, fomos regenerados na cruz, através do Senhor. Nada nós podemos fazer, não temos nada, ó Deus, para oferecer. Mas o Senhor nos libertou, Pai. Nos libertou para glorificar o Teu nome. Nos libertou, ó Deus, para cumprir a nossa missão. Nos libertou, ó Deus, porque nós fomos tocados pelo Senhor. E o perfume do Senhor está em nós. E nós queremos exalar o bom perfume do Senhor por qualquer lugar, Senhor, que viemos a passar. Nos ajuda, ó Deus, para termos esse compromisso com o Senhor. Compromisso de buscar a Tua palavra, de cuidar da casa, ó Deus, e através do nosso testemunho, pessoas venham se render ao Senhor. Não das nossas palavras simplesmente, mas que nós possamos viver a sã doutrina e proclamar a Tua palavra. Que possamos ser sal e luz nesse mundo de trevas, que o Senhor venha iluminar através de nós. Que o Senhor venha abraçar pessoas através de nós. Que o Senhor venha resgatar pessoas através das nossas vidas, ó Deus, e que assim o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.